Olá, você entrou no mundo de Clarice. A missão é espalhar amor, paz, esperança e muito amor, né? Então, falando em amor, né? Hoje eu acordei e, e aí eu deparei com esse livrinho aqui, que foi um presente em 2016 da tia Heloísa, que a gente chamava tia Heloísa, e tia Ana, que eram as nossas coordenadoras do ESD, né, o estudo da doutrina, e eu ganhei, como todos, né, ganhamos esse livrinho, ó, com dedicatória fofa, e na dedicatória fala sobre isso, amor. E hoje, quando eu acordei, foi a primeira coisa que eu vi foi esse livrinho, e aí me veio, né, a vontade de falar, de fazer o Pai Nosso com vocês, né? E antes de falar sobre o Pai Nosso, a gente vai comentar aqui um pouquinho. Antes de fazer a prece, a gente vai falar um pouquinho, né? Oração dominical. Os Espíritos, prefácio. Os Espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como o símbolo de todas as preces. É a que colocaram em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus, né, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhe fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, precisão, exatidão, síntese. Verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa à maioria. Por isso é dita geralmente sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. É dita como uma fórmula. Então, isso está no livrinho Preces Espíritas do Evangelho, de Salvador Gentili, tá? E é o capítulo 1, prefácio, né? Oração dominical. E isso está, esse livrinho está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. É o capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, e é o item 1. Então, gente, quando a gente pensa nisso, né, oração dominical é aquela, o Pai Nosso, que a gente aprende, né, pequenininha. A gente tem aqueles bonequinhos, né, aqueles ursinhos que fazem, né, que tem a oração para as crianças. Então, assim, é praticamente a primeira oração, né? E é a oração, e isso é o tesouro. Isso não vem antes porque simplesmente veio antes, foi um capricho. Não, vem antes porque tem que vir antes, diante da importância, da sublimidade dessa prece.
né? E aí vem como símbolo de todas as preces, até porque, né, veio de Jesus. E isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhe fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, é a mais precisa, é a mais exata, né? Verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Porque é uma coisa tão fácil, né? A gente aprende lá quando a gente ainda é quando a gente ainda é criança, e bebê também, né? Que hoje tem evangelização para bebês e a gente faz o Pai Nosso, as próprias mães, né? Rezam o Pai Nosso com o seu bebê, então realmente é de bebê, né? E aí a gente vê a simplicidade disso, porque a gente aprende tão fácil, né? Então, olha só que tesouro que a gente tem no início das nossas vidas, com efeito sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, porque cada frase, né, é um ensinamento. Se a gente seguir aquilo ali, se a gente faz essa prece prestando atenção, nossa, quantos ensinamentos, né? É exatamente os nossos deveres para com Deus, para com a gente mesmo e para com o nosso próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, quando a gente fala: seja feita a vossa vontade. Olha isso, a vontade do nosso Pai. Isso quer dizer que a gente aceita a vontade do nosso Pai. É um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida, o pão nosso de cada dia, ou seja, eu não tenho que pedir nada mais do que o meu necessário, né? E o princípio da caridade, é o que a gente sempre fala aqui, né? O tesouro que é fazer uma prece pelo outro. Então, o Pai Nosso mostra isso, o princípio da caridade. Quando a gente diz em intenção de alguém, é pedir para ele o que se pediria para a gente mesmo. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa à maioria. Por isso é dita geralmente sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. Foi o que eu falei aqui, prestar atenção no que a gente está falando. E nas muitas das vezes é dita como uma fórmula. E às vezes, né, se repete, mas não se presta atenção na beleza, na sublimidade desta prece. Então, nesse momento, a gente vai fazer essa prece, né? E quando eu estava lendo isso, eu tive a ideia, porque lá atrás, quando eu morava em Santa Catarina, quando eu me separei, né, eu fiquei sozinha num estado, um outro estado, uma outra cidade onde eu não tinha família, eu não tinha ninguém, eu tinha meus amigos do trabalho, né, e só. Mas uma das amigas do trabalho, ela me levou para o Grupo Espírita Chico Xavier. E lá eu ouvia várias palestras e uma das palestras que eu nunca mais vou esquecer foi exatamente isso que tem nessas coletâneas, explicando cada parte do Pai Nosso. E ali, para mim, a minha vida já foi tomando um novo sentido. Então, eu tive... E aí, o que eu fiz?
como eu estava passando um momento muito difícil, foi o meu primeiro contato com a doutrina espírita, porque eu fui ser voluntária nesse centro, nesse grupo espírita, e aí eu passei a trabalhar na triagem de doação, que a gente pega aquilo tudo que vem doado e faz uma triagem, né? Porque muita coisa vem rasgada, enfim, tem muita gente que confunde doação com lixo e não pode, né? Porque a doação é uma coisa que você doa o seu amor. Você não pode doar uma coisa que você não quer mais. Você pode doar uma coisa que você não está mais usando, né? Então, assim, isso é muito importante, esse pensamento. Mas eu também só conheci isso porque eu fui trabalhar numa triagem de doação. E aí a gente vê, né, como é. Mas que a gente tem esse espírito de doar, né, já está muito bom. Pode deixar que a gente faz a triagem, né? E além desse setor de doação que eu fui trabalhar também na livraria. E aí eu tinha como que eu vou dizer, a vantagem, o presente de poder ler todos aqueles livros. E aí foi o meu primeiro contato com Divaldo, Joana de Ângeles, porque eu lia tudo, Chico Xavier, né? Só que naquele momento eu estava tão, né, mexida que eu lia, mas eu hoje não me lembro, assim, se falar assim, de que fala aquilo ali, eu não me lembro. Mas quando eu pego um livro desse para ler, eu me lembro que aquilo já passou na minha vida de alguma forma. Por isso a importância, né, que a gente às vezes fala, nossa, eu li uma vez, foi um olhar, eu li a segunda, foi outro, e é exatamente isso, né? De acordo com a energia que a gente está naquele momento, a gente vai fazendo as interpretações. Por isso, a importância da gente sempre se aprofundar, né, em tudo, esse estudo das coisas, né? Então, isso é muito legal. E aí eu resolvi, me veio uma ideia de fazer aqui no canal, tipo essa palestra, mas com essa coletânea, esse pedaço da coletânea espírita aqui, né? Que explica cada parte do Pai Nosso. Então, uma vez, né, cada dia a gente vai falar de uma parte do Pai Nosso, tá? A partir da semana que vem. Me veio essa ideia e eu vou colocar em prática, tá bom? E agora nós vamos fazer o Pai Nosso, mas com uma missão. A missão no mundo de Clarice é prestar atenção em cada parte que a gente vai falar, ok? Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, né? Imaginar o nosso universo, muita paz, muito amor ao nosso universo, ao nosso planeta Terra, a todos os outros planetas, ao nosso Brasil, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso mundo, ao nosso lar. E vamos iniciar. Agora que nós aquietamos o nosso coração e que nós estamos vibrando paz e amor, vamos iniciar a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar aqueles que nos têm ofendido.
não nos deixeis. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, dos pensamentos ruins, de tudo que é ruim, mas que a gente faça a nossa parte. Assim seja, graças a Deus. Desculpe, eu acho que eu me confundi, mas é que eu entro assim numa vibração tão boa, mas vou que cada um faça de um jeito, mas prestando atenção e com muita fé e com muito amor. E vamos espalhar essa luz que foi criada agora aí no seu lar para todo o condomínio, toda a rua, toda a cidade, todo o nosso país e todo o nosso mundo, o nosso universo. Bom dia, amores, um beijo.